É isso aí, galera. Bora para mais um corte, reagindo aqui ao canal ESPN. Estão falando de Palmeiras e Flamengo. Quem vencerá os títulos da temporada? Quem está mais preparado? O debate tá bem da hora. Vale a pena vocês assistirem até o final, hein, rapaziada? Mas antes, quero deixar os créditos aos canais ESPN. E pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar fortalecendo a gente aí para chegar aos 100 mil seguidores até o início do Campeonato Brasileiro. Será que a gente consegue bater essa metinha aí? São menos de 10 mil. A maioria da galera não é inscrito aqui no nosso canal, então dá essa força aí. Ajuda a gente, se inscreva, acione o sino. Deixa o seu like e bora lá assistir esse corte que tá massa. Vale a pena vocês verem até o finalzinho, hein, galera? Iguala no nível de competição, de dedicação, de ser um time coeso. Sim. Quando você fala em time coeso, esse time é o Palmeiras. Todos têm tarefas e respeitam suas tarefas defensivas e as ofensivas. Todos têm e desempenham. E o que a gente discute no resto do futebol brasileiro é uns querem, outros não, uns não estão afim, outros estão dando aquele migué. Então, essa é a conversa do futebol brasileiro. No caso do Palmeiras, o Abel conseguiu fazer algo que é diferente. O jogador com... Quem é que dá migué no Palmeiras? Tá brincando, né? Quem é aquele jogador que você fala, esse aí, o Abel... Gente, é assim. E outro, de repente os sai que um... talvez tivessem esse perfil, sai ele, outro. exatamente, Não, ele e- liberou. tchau, Talvez tá por isso vendido. também, quando foi trazido para a diretoria o nome do Diego Costa, agora, né? O Abel falou, o Palmeiras, a presidente do Palmeiras também falou, não, porque não bate com o perfil. E dentro da discussão que a gente teve agora sobre o Flamengo, sobre, vamos ver se o Tite colocar alguém no banco, quem vai fazer bico, isso é algo que não se fala no Palmeiras. O Rony, que era titularíssimo do Palmeiras, terminou a temporada no banco e não se fala. Qualquer jogador que o Abel tire do time do Palmeiras, não se fala, porque a compreensão sobre o que é o trabalho está muito além dos nomes envolvidos na discussão. Teve um momento muito emblemático na trajetória do Abel, onde ele mostrou que ele seria capaz de gerir o elenco dessa forma. Vocês se lembram, na primeira etapa da volta do Dudu, que o Dudu era quase sempre substituído. Sim. E algumas vezes ele saía demonstrando estar contrariado, né? Ia ali para o banco, meio cara feio e tal, e a gente pensava, vai começar um negócio aí que pode ser ruim, porque ídolo, do jeito que é, com o tamanho que tem o Dudu, né? Se começar a bater de frente, aquela coisa, o técnico vai perder o elenco e tal. Muito pelo contrário, ele tomou as rédeas daquilo, continuou usando o Dudu da mesma mudou. forma, e o Dudu jogou bola demais Mas ele depois mudou no daquilo. status, né? Mas Porque vou era o te Dudu falar- protagonista e passou a ser um Dudu coletivo. E tudo bem, só né? que- Isso pra é ele, Dudu. inimaginável. Então, só que mas- metaforicamente era um Dudu que era a estrela que brilhava e principalmente no título com o Filipão, Sim. quase sozinha. 2018. Ele, entre aspas, apaga um brilho da estrela que passa a ser mais útil e que ganha coisas na sua carreira que são muito mais brilhantes do que o seu brilho individual antes do Abel Mas chegar. quem é mais estrela? É do muito dedo do Quem- técnico. Qual é a isso. maior estrela do total. Palmeiras Estrela hoje? do Palmeiras é o seu técnico. É o treinador. É o treinador. Mas eu acho até que o caso do Dudu, ele é muito específico, porque foi o único caso, Paulo, que talvez você tenha chegado num limite. Foi o único caso que eu sei que houve, de alguma maneira, uma intervenção por parte da diretoria. Porque o Dudu chegou a cogitar sair do Palmeiras, a ir embora definitivamente. também. Porque ele não estava... Hã? Com o Cuca também. Sim, mas... A proposta da China Ah, naquela não, mas época. ali era uma outra Ainda coisa. não era grande do... E não tinha nada a ver com o Palmeiras, quer dizer, houve de fato essa... E o Dudu falou pra gente aqui, não isso, tá? Não foi isso que ele disse, até para não colocar palavras na boca dele, mas eu tenho essa informação de que o Dudu chega a cogitar e que a diretoria, na época o Gagliotti, né, fala com o Abel, explica da importância da idolatria. E aí eu acho que houve uma estima recíproca, de um para outro e de outro para um. Quer dizer, o reconhecimento sobre as qualidades, reciprocamente. Então eu acho que tanto o Dudu percebeu o quanto o Abel era bom e importante e tudo mais. E isso o Dudu falou aqui, ele falou, cara, eu não gostava mesmo, não gostava do que eu tinha que fazer, do que era... Porque com o Filipão, se você for lembrar, É o jogo sem a bola. era absolutamente assim, era bola no Dudu. Sim. E de fato dava certo. Eram também. dois times, um no Brasileiro, um na Libertadores, ele jogava em ambos, era o único. Então, assim, isso. Era o único. É isso. E o Dudu reconheceu os méritos e todas as qualidades indiscutíveis que a gente vê jogo após jogo do Abel e vice-versa.
Eu acho que aí o Abel também começou a perceber no Dudu e ter um Dudu diferente, mais aplicado para o time, mas que ainda assim, tecnicamente, Mas a diretoria ajudou, era o melhor né? jogador do Palmeiras. A diretoria ajudou, né? Ajudou nesse Aí a caso, força da ajudou. instituição. É o que eu tô falando do Flamengo. É isso. O O que precisa respaldo. mudar? É a força da instituição. Chega ali, o dirigente, o cara, opa, chegou o cara ali que é o presidente do clube, chegou o diretor de futebol, né? A camisa é pesada, tem não sei quantos milhões ali que torcem por mim, os caras estão na arquibancada, tá todo mundo correndo para me ajudar. Vou baixar a bola e ouvir o técnico. Mas é um né? caso raro no futebol, não é só no Brasil, não, mas vou falar do Brasil só. Na dividida, qualquer jogador do Palmeiras com o treinador, dá o treinador. Mas ele que trabalhou para isso. É, né? isso Pra hoje, ganhar né? esse peso. A ponto de hoje não ter mais E dividida. o clube ajudou. Não tem mais dividido. Porque os caras sabem que não tem dividida. Nem sai para dividir. Sim. Mas ele trabalhou, mas ele é algo que ficou enorme. Sim, não, é verdade. Hoje- Ninguém tá a 5 degraus do treinador. Não adianta, pô. O cara, tipo, o título brasileiro agora sobra para ele, na conta dele, cai muito na conta dele. No momento em que ele perde o Dudu, o Endrick, boa parte do Brasileirão estava numa fase ruim, até Libertadores na desclassificação. Era uma dificuldade. O Endrick vem na fase final e aí sim ele explode. Ele tira o Rony, tira o Arthur, ele perde o Dudu. Você fala, onde ele vai buscar? Se a gente dizia aqui que ele só tinha 11, onde ele vai buscar? Ele traz o Breno Lopes de volta, né? Que é um cara de título de Libertadores, também é um cara que passa e a assim, maior muda o parte da temporada sistema no tático banco, para 3 muda zagueiros. o sistema. Mas tecnicamente é pior que os caras que saíram. Então, mas E o time mas melhora. é incrível, mas é incrível. Então, o mas é incrível é isso. isso. Isso é Não, futebol, é o jogo controle coletivo. absurdo da parte tática, Entendeu da o parte momento. técnica, da parte psicológica, Psicológica. de um E elenco isso que é- muda. E o Porque elenco que fala tá- assim, vamos acreditar que dá certo. Isso Então, muito mas, difícil, mas um elenco- eles acreditam. um Eu elenco acho que- acreditar mas no é esse treinador ponto que eu desse- queria nesse tocar, nível. Calçade, porque o que para mim, o que mais não sei se dá para dizer que me surpreende, mas assim, o que mais me impressiona é o fato de que esse respeito, esse aceitar um banco de reservas, ele não tem a ver com o tamanho do treinador, embora você tenha toda a razão, porque o tamanho do Abel hoje é muito maior do que o tamanho de qualquer jogador. Tem a ver, e eu digo isso tendo entrevistado quase que o time titular inteiro do Palmeiras nessa mesa aqui do linha de passe. Do linha de passe, que é a Bola da mesma vez. mesa, que é o bola É da a mesma mesa? Não é a mesma mesa. Tá na hora de liberar uma verbinha. Não, outra mesa. Mesma mesa não, mesmo lugar. Mesmo estúdio. É o mesmo set. Precisamos cobrar Mesmo um set. aluguel. E assim, Na mesma mesa eu ia é cobrar um negocinho do Mickey impressionante Mouse. a verdadeira estima que os caras têm pelo Questão de treinador. convencimento e de eles... Assim, os jogadores de futebol hoje, acho que até mais do que em outra época, eles são convencidos não através só das palavras, mas através do que eles enxergam. Constatação. Então quando eles veem que aquilo que o dá técnico certo. está falando dá certo e vai fazer bem para eles, como atletas, como profissionais, vai fazê-los ganhar mais dinheiro, ter mais prestígio, conquistar mais títulos, todo mundo se convence e a coisa anda. E aí quando você vê o clube trabalhando, da presidência para a diretoria de futebol, para a comissão técnica, para o elenco, trabalhando de uma forma muito linear, as coisas funcionam. Então, nesse caso, não é necessário ter o melhor time para ser o melhor time. O Palmeiras não tem o melhor time, mas o Palmeiras é o melhor time, porque ele O aqui trabalha Veiga melhor. falou meio que isso. Né? E acho que assim, era É isso. difícil demais. Os caras admiravam, sabe? O Luan sentou aqui e falou, eu não cogitava ser técnico de futebol. E essa, para mim, talvez tenha sido a frase mais forte de todos os caras elogiando o Abel. Ele falou, eu passei a me interessar pela profissão de técnico e quero ser técnico de futebol quando eu parar de jogar por causa do Abel, por causa do trabalho do Abel. O Luan que foi para o banco também, Sim. com o Murilo. Tem 2 pontos quando o aí Murilo que chegou. a gente não pode deixar passar. Primeiro é que o Palmeiras tem a estrutura profissional mais bem montada do futebol brasileiro no departamento de futebol, onde quase todos são bem amadores, mas num nível de amadorismo mais baixo e perverso. Falando dos outros clubes. Dos outros clubes. Ah. Quase todos. 90%. É amador. Perto do Palmeiras, eles são todos amadores. Quase todos. Não todos, mas... Pega, Corinthians. É um negócio... Era o departamento de futebol profissional, era a coisa mais amadora que havia no clube. A ponto, Aí- Calçade, do gerente de futebol de base do Palmeiras recusar três Exatamente, propostas 3. para virar executivo do profissional do Corinthians. Aí tem uma eleição e a promessa é que vai profissionalizar. E continua num nível amador, assim, mais baixo nível. Então, era só discurso,
porque eles não sabem nem organizar a coisa. Então, aí o Palmeiras ganha muito nisso, na estrutura, que não é barata, hein? É cara, mas dá resultado. Porque não é só o treinador. O treinador, ele é a ponta de um processo maravilhoso, porque ele é muito bom. Mas ele é muito bom porque a estrutura também é muito boa. Sim. Ele muito bom numa estrutura podre, ele não ia trabalhar, ele já teria ido embora há muito tempo. O outro ponto é, a gente fala do elenco que não é do mesmo nível, no caso do Flamengo, a gente pode botar Atlético Mineiro nessa conversa, em termos de grupo de jogadores, mas não há nenhum outro treinador e outro clube que consiga tirar dos seus jogadores 60 jogos com a intensidade do Palmeiras, sem alterar a equipe do jeito que os outros alteram, sem ter a capacidade de alterar, né? É impressionante, é basicamente aquele grupo para campo, 60 jogos e é igual. E igual num nível altíssimo, nível numa alto. intensidade, numa entrega... Isso é invejável. Absurdo, isso é invejável. Quem conseguir será aplaudido, ninguém conseguiu. E até para a gente entrar especificamente no que está acontecendo nesse momento, dentro de campo, outro mérito do Abel é esse, parecer entender exatamente quando o jogador deve receber as oportunidades, né? E motivá-lo a trabalhar por essas oportunidades. Eu vou falar do Flaco Lopes, que meteu o gol da vitória hoje. Né? E que tem aproveitado muito bem as oportunidades e que teve oportunidades lá atrás, ainda em 2022, e ali sequência de jogos, sequência de gols na Libertadores passada, em 23, né? Sim. Sequência de gols e tal, em jogos, aí de repente foi murchando, foi tecnicamente se escondendo um pouco, saiu de cena. Mas saiu de cena? O Palmeiras desperdiçou o atleta? Não, o atleta estava ali. E parece o ano de 24, o início do ano de 24, inclusive esse ano o River tentou contratá-lo. Para um Flaco Lopes diferente, pois é. O Palmeiras só não liberou para o River. O River queria contratá-lo agora, o Palmeiras não liberou. Né? E o Abel gosta muito do Flaco Lopes, não só na função de centroavante, né? O Abel costuma dizer que gosta de usar o Flaco Lopes, por vezes, por trás, como um ponta de lança. Quando contratou o Flaco Lopes, acho que ainda né? A contratação mais cara da história do Palmeiras. 50 milhões por 60%. Quando trouxe do Lanús, ele era uma promessa, ganhando... Jogava bem na Argentina. Muito bem. Era um centroavante com característica que lembrava-se em termos de movimentação, tá? Não de qualidade. O que o Pedro faz no Flamengo, em termos de tipo de jogador. Mas veio aqui e encontrou dificuldade. E eu também não sei dizer se esses gols, se a atuação contra o Santos, o gol de centroavante, o golaço de cabeça que ele fez hoje, se isso será suficiente para que a gente veja o Flaco Lopes se reconduzindo. Mas, dado o histórico do Abel de conseguir extrair dos jogadores quando a gente não esperava mais, como o Breno Lopes, como o Marcos Rocha de zagueiro, como o Richard Rios, que começou bem, sumiu, voltou e jogou bem, como o Gabriel Menino, que começou bem, sumiu e voltou e jogou bem, acho que dentro de todo esse histórico, a gente tem esperança que isso aconteça. E dentro do perfil de elenco que o Palmeiras tem, acho que o Flaco Lopes é um cara que pode ser útil. Mas por isso que o futebol brasileiro vende os garotos e contrata os jogadores de 30, 35 anos. Porque são caras que vêm prontos, mas não vêm com uma capacidade de jogar a quantidade de jogos que a gente tem na intensidade que a gente precisa. Mas são caras prontos. Aí a gente vende para quem tem a paciência de trabalhar os jovens. E um dia vai dar certo. Os nossos aqui precisam dar certo para ontem. Então, logo, a gente vende esses caras, que vão ser muito bem trabalhados, depois se surpreende, nossa, fulano lá fora, como está jogando. E o Palmeiras faz o contrário. Tanto que a média de idade hoje do Palmeiras, a média do Palmeiras era... Porque o Bragantino, o Red Bull, o time mais jovem do tem Brasil, uma média baixa. O Palmeiras também foi com essa média. Muito baixa. O Palmeiras hoje jogou mais baixo, mais jovem que o Bragantino. Motivos óbvios. Porque estava jogando Naves, Fabinho. Mas era o time reserva. Mas era inteiro reserva. Agora, qual é o time que vem com jovens, reservas e mostra essa organização? Então, mas eu acho que tem uma coisa aí importante que primeiro, assim, o Abel, ele parece, até porque ele desde que chegou, acho que fez uma leitura muito boa de como funciona o futebol brasileiro. E fez críticas muito duras em relação ao futebol brasileiro. Muita gente se sentiu ofendida porque ele é um estrangeiro. Então, aí eu acho que também tem aquele olhar de quem é esse gringo que chega assim falando do nosso futebol. Mas, assim, 80%, 90% das críticas que ele faz
e ainda faz ao futebol brasileiro são absolutamente pertinentes. São problemas meio óbvios até, e que ele fala. E aí muita gente se incomoda com isso. Por entender quais são os problemas do futebol brasileiro e como as coisas funcionam, eu acho que ele também às vezes fala, cara, esse jogador aqui, eu não vou colocar ele em campo, pode ser consciente, pode não ser consciente, mas assim, eu não vou colocar ele em campo por 6, 7 jogos. E aí, você tem de repente jogadores que desaparecem, que parecem completamente esquecidos pelo Abel e pela sua comissão técnica. Mas aí, para surpresa de muita gente, 2 meses depois, o cara volta num outro nível. Então, acho que o Zupac citou vários desses jogadores. Essa prática de, às vezes, afastar um pouco o cara num momento de turbulência, para permitir também que o cara passe a ter uma tranquilidade e possa voltar num outro momento, tem dado certo. Agora, se o Lopes vai ser ou não solução, eu não sei. Como disse o Zupac, não são 2 jogos e 2 gols na sequência que indicam isso. O que eu sei é que, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje no seu setor ofensivo, ele vai ser absolutamente necessário. Ele precisa praticamente... Especialmente depois que o Henrique for embora, né? Porque ele vai ter que jogar mais mesmo. Eu acho que ele vai ser útil. Ele não precisa ser a solução, mas precisa contratar alguns jogadores, porque o Palmeiras não pode entrar nessa temporada ou jogar a temporada imaginando que o Flamengo não vai tirar o 80%, 90% do que seu elenco pode oferecer, o elenco flamenguista, e o Palmeiras precisa de jogadores em algumas posições mais decisivos para isso, e é muito difícil você contratar jogadores com o perfil que o Abel quer, mas precisa. Ele mesmo falou que está usando o estadual para fazer avaliações dos jogadores mais jovens. Acho que ele usa pouco os jovens porque ele é tão competitivo que ele não quer perder nenhum jogo, ele não sacrifica vitórias em detrimento de você ter jogadores melhores no futuro. Então ele... Bom, galera, essa sequência aí do Palmeiras, né, deixou a mídia e todo mundo um tanto assustado com o Palmeiras. E voltou, é o único time que voltou do mesmo jeito que parou, né? E vamos ser sinceros, o Palmeiras ainda tá sem o Endrick, tá, gente? O Endrick não tá jogando e parece que ele está no time, cara. É uma loucura o que o Abel consegue arrancar desse time do Palmeiras. É insano, galera. Insano, insano, insano. Essa vitória em cima do Bragantino, ela diz muita coisa, mas muita coisa mesmo. O Bragantino é um time muito bom, muito encardido, difícil de ser vencido. E o Palmeiras não só venceu o Bragantino, como venceu fora de casa, né? Jogando em Bragança Paulista, com um time bem em reserva mesmo, porque o Verdão vai enfrentar o São Paulo pela Supercopa do Brasil no dia 4. Dia 4 vai cair o quê, galera? Será que cai no sábado? Hoje é dia 1º, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. É isso aí, Palmeiras e São Paulo pela Supercopa. Será que vai ter algum jogo no domingo? Ou vai ser só a Supercopa? Vai ter Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco. Vamos ver, no Gaúcho não tem nada. No Mineiro também não tem nada. No Paulista tem Corinthians, né? Corinthians, tem Santos. Mas tudo em horário diferente, né? Carioca também horário diferente. E Copa do Nordeste também. Só a Copa do Nordeste não afeta. Porque eles têm que colocar horário diferente para um canal ou outro não perder a audiência, né? Rapaz, vai ser jogão, hein, galera? Jogão, porque o São Paulo não tá de bobeira, né? Aí a gente vai descobrir também quem será o São Paulo, e se o Palmeiras vencer, vai encaminhar uma sequência aí absurda, né? De invencibilidade. Começou bem estranho, né? Os primeiros jogos. E de repente voltou a se consolidar novamente o Palmeiras, né? Que, cara, é difícil a gente ver um time que
fica há tantos anos do jeito que tá o Palmeiras, né? O Palmeiras tá nesse ritmo aí há alguns anos, rebentando tudo, ganhando título. Que acertada brutal foi essa no Abel Ferreira, né? O Palmeiras acertou, mas acertou de um jeito sensacional no treinador Abel Ferreira. Real Betis aceita negociar, mas Palmeiras vê empecilho por William José, né? Será o que é de empecilho aí? Será que é o valor? Espanhóis pagaram cerca de 10 milhões de euros, 50 milhões na época, para tirar do Real Sociedade. A oferta do Palmeiras não chegaria a um valor próximo a esse. Então seria isso aí, né? O Palmeiras não quer desembolsar uma grana maior. Bom, galera, é isso aí, né? Deixa o like, aquele procedimento padrão. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, beleza?